E com muita honra e prazer estou do lado do engenheiro Carlos, né? Vou deixar ele se apresentar para nós falarmos de guias. Bom, pessoal, boa tarde. Sou o engenheiro Carlos Eduardo. Sou aí responsável pela Soluções Engenharia, que é uma empresa de consultoria de elevadores, também relacionada aí a projetos, memoriais de cálculos, tudo na área de elevadores aí. Juntamente ao que o Parmegiano falou, juntamente nós dois fazemos parte aí do comitê da BNT também, na qual fazemos aí as revisões junto com outros engenheiros, tudo relacionado às normativas de transporte verticais aqui no Brasil, seja elevador, plataforma elevatória, escada, esteiras rolantes. Perfeito. Então o tema de hoje, pessoal, fraquezas invisíveis. A gente vai falar sobre as guias que estão sendo importadas, vamos dar algumas dicas para vocês, falar um pouco sobre a norma e até mesmo cálculos, tá bom? Perfeito. Desculpa, pessoal, problema técnico. Então o tema de hoje, vamos falar sobre problema invisível, sobre as guias, situação da produção e a distribuição na América Latina, principalmente no Brasil. O resultado de ensaios dimensionais da Falcon Byron são certificados que foram emitidos a partir de testes de guias. Vamos falar do impacto da segurança e, por fim, orientação para vocês justamente na hora de montar, adquirir uma guia, comprar uma guia, como deve ser escolhida, como deve ser adquirida. Hoje, pessoal, basicamente hoje o mercado global de trilhos e guias superou as marcas de mais de 5 bilhões de dólares em importação de guias, principalmente aqui no Brasil. E 77% dessas guias vieram da Ásia, o que aí, isso não é um problema, né? A Ásia faz guias de ótima qualidade. O problema é que algumas guias não estão se atentando à norma, né? Tanto é que existe até a Índia iniciou uma investigação devido a esses problemas que está tendo esse excesso de importação de guias que não estão dentro das normas e isso interfere diretamente na segurança, no acionamento do freio de segurança. Muitas dessas guias, o motivo principal, né, Carlos, é justamente o preço, né? Sempre é o problema. E o preço é mais em conta porque justamente a guia vem com menos quantidade de matéria-prima, fica mais fina, né? Vamos assim dizer. E vai ser apresentada nos cálculos mais adiante. Como que é a produção de guias aí na América Latina? A América Latina aí, ela possui fabricantes que são certificados. Hoje aí a maior da América, não só da América Latina, né, mas mundialmente aí é a Monteferro. Que inclusive está com estante aqui, né? Vale a pena vocês ir lá conhecer e até se informar mais a respeito, acho que vale muito a pena. Exatamente. E nesse quesito aí, foi feito aí que a produção de guias, como que o próprio Parmegiano falou aqui, a pressão por preço leva as empresas a comprar guias chinesas com custo aí menor. Porém, o problema está bem mais embaixo. Está relacionado ao tipo de material. Tem sim fábricas da China que produzem. Tem sim fábricas da China que produzem aí guias dentro das normativas, dentro aí com certificações. Porém, sabemos que, assim como no Brasil temos empresas irregulares, também nesse mercado de guias temos algumas empresas que não têm colocado aí no mercado guias aí que sejam de acordo aí com a NM 196 e nem a ISO 81, que são as normas que falam as especificações mínimas que a guia precisa ter, a guia perfil T precisa ter. E esse aumento, ele veio mais, foi na pandemia. A pandemia, todo mundo queria reduzir custo, então acaba importando da China. Foi facilitado, né, essa importação, porém acaba não prestando atenção nos sinais que a gente vai passar aqui para vocês. Bom, aqui é bem legal essa tabela, né? Essa é bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Houve um teste, né, pela certificadora, né, no laboratório Falcon Bauer, né, uma conceituada certificadora, na qual foi colocado para eles, né, para fazer os testes, 3 tipos de guias, né, 3 tipos de guias. E aqui eu vou dar um exemplo da T70. Foram 3, né, foram a T70A, a T89 e a T82. E aqui eu vou mostrar para todas foram de antemão, né, um spoiler, todas foram reprovadas. Mas eu vou dar um exemplo da T70. Reparem que aqui são as dimensões. Esse desenho é tirado da própria norma, tá? Todo mundo às vezes tem muito medo da norma. E a norma, ela às vezes é mais fácil
que vocês pensam. Ela está bem detalhada, tem o desenho, tem uma tabela mostrando cada cota e como a cota deve ser. Ela está falando como que deve ser, né? Ela já diz as regras. E aqui mostra quais são as cotas e como estão as medidas. Aqui diz o que está na norma, especificado. Como vocês podem ver, especificado a cada cota. A cota K, que é justamente aqui o nariz da guia, por exemplo, tá? Ela tem que estar entre 9 e 9,10. No caso, está 9,54. Aqui passou, né? Vamos mais adiante. Especificado, né, a parte aqui da N, H1, a B1. E no caso, vamos focar na FG e H1. Ó. H1 tem que estar entre 64,9 e 65,10. Está 64. Ó, onde é H1? H1 fica justamente aqui, ó. É todo o comprimento do nariz da guia. Vocês entendem? Então ela está menor, com muito menos material. Isso é um dos motivos que já não pode passar, mas ainda nessa T70 teve outros itens também, né? Teve outras cotas. A cota G, que vocês podem reparar aqui, né? Que ela não bateu desse certificado, que é justamente a outra parte da cota, que seria exatamente essa aqui, ó. Tá? Então, pessoal, realmente prova, né, que existe problemas com as guias que devem ser prestadas atenção. E isso é um problema que a gente tem batido e tem falado bastante, porque nas nossas inspeções, a gente está percebendo essas guias, e quando for acionar o freio, ela vai flambar. Ela não vai acionar, ela vai sair. Que foi, inclusive, ouso dizer, né, Carlos, que é de um acidente que aconteceu recentemente. Né? É um dos motivos. Carlos, quiser, por favor, dar uma contribuição? Bom, como o Parmejano trouxe para vocês, qual que é o maior problema nas guias? Está relacionado a tirar o tipo de material. Ou seja, você vai lá, você tem empresa de elevador, você compra uma guia lá T89. Só que, na verdade, ela vem falando que é T89, porém, lá, quando chega, através aqui, a gente viu que ela veio inferior. É como se fosse uma T70A. O que isso quer dizer na prática? Na prática, as guias, elas não podem sofrer flambagem. Ela tem a flambagem, porém, ela tem ali o mínimo que ela pode ter. Por norma técnica, por memorial de cálculo, mais para frente vou estar passando aqui para vocês, é o seguinte, só pode ter a flambagem de 5 milímetros. Que é o quê? Muitas pessoas acham que é o freio de segurança é o principal item, Porém, se a guia for irregular, a guia der flambagem, o freio de segurança não vai atuar. Ele não vai atuar. Por quê? O freio vai travar na guia, quando travar na guia, a guia ela vai abrir, vai fazer uma barriga. E se passar desses 5 milímetros, já era. Queda livre. O elevador vai embora. E se vocês observarem os últimos anos, acidente com elevadores que rompeu cabos de aço e o freio de segurança não atuou, não quer dizer que a empresa não está fazendo manutenção, não. A maioria dos casos ali está relacionada à flambagem. Porque na hora que vai fazer a perícia, vê que as guias estão marcadas. Está marcada com freio de segurança. Porém, na hora que marca o freio de segurança, a guia abre. Abriu, já era. E aonde que é encontrado esse memorial de cálculo? Ela é encontrada na normativa, que mais para frente aqui eu vou passar para vocês. Bom, aqui é um resumo, né, de cada... Como eu falei para vocês anteriormente, foram 3 testes, né, 3 amostras. A primeira, né, foi encontrado 3,40% a menos de material, né, a T89. A T70, 21%. E a T82, 23%. Todas foram reprovadas. Ou seja, se vocês, né, vocês são empresários, né, estão montando um elevador novo, estão fabricando elevador e comprando umas guias desse tipo, tem um risco envolvido. Tem um risco que ouso dizer que é iminente. Porque, teoricamente, a norma ela já exige que tem que fazer os testes de segurança de forma periódica, que é um outro assunto que um dia a gente vai falar a respeito. Se fizer esse teste, que é aquele teste que uma outra multinacional faz cada 5 anos, o elevador de vocês não ia passar, ele ia cair. Então é importante, por mais... Qual é o risco de flambar? Ele é casual, ele é remoto. Mas se tiver ocasionar essa flambagem,
o dano, a causa, a consequência é catastrófica. Essa é a ideia que a gente quer passar para vocês. Exatamente. E aqui explicando também, se vocês olharem aqui até 89B, ela teve 13,41% de redução. Essa guia é a mesma coisa que fosse colocar a guia T75, 3B. A T70 é como se fosse colocar 145. Aparentemente, visualmente, vocês não conseguem ver. Não conseguem ver. Pode colocar uma guia de frente para outra. Quando eu peguei as duas guias para fazer essa análise... Mas vai dar dica como descobrir. Vamos dar dica. Quando foi feita essa análise, foi feito que não dá, visualmente, não consegue ver. Então, às vezes, vocês que são donos de empresa, que estão montando o elevador, às vezes vocês estão comprando a guia, vocês nem sabem que está acontecendo esse problema. Então, essa é a importância da gente vir aqui e avisar sobre esse risco. Porque lá na frente, como o Parmegiano falou, aconteceu um acidente. Vocês acham que somente a construtora que vai ser responsável? A empresa de vocês que está instalando também. E um ponto bem importante, não é só a empresa conservadora que está no meio desse risco. Empresas multinacionais também. Principalmente aí que importam muitas guias, tem que tomar cuidado muito relacionado a isso daqui. A gente tem falado isso porque, assim, pessoal, quando a gente faz as nossas auditorias em elevadores, independente se é multinacional ou é empresa nacional, a gente exige alguns documentos. Um deles é o certificado de teste do limitador do freio. A gente exige, é normal, é de praxe. A gente quer saber se foi testado ou não. E agora a gente está percebendo que na hora de pedir, a gente está pensando duas vezes, a gente está coletando essas informações e realmente vai pedir. Porque se nós pedirmos e vocês testarem, já pensou? Né? Beleza, é um teste, vai ter ninguém na cabina, ainda bem que foi dessa forma, né? Mas você entender que cada vez ir aumentando a profissionalização dos síndicos, que estão nos contratando com cada vez mais frequência, né? Vocês sabem que o mercado condominial está crescendo. Essa vai ser uma solicitação cada vez normal, pedir certificados, testes. E aí, pessoal, se você tiver com uma guia desse tipo, vocês vão ter um problemaço. Porque o risco do negócio é de vocês. A gente manda testar. Caiu, vocês que têm que arcar com todo aquele prejuízo. Né? Sabemos que é um teste muito intrusivo. Então, é importante a gente passar isso para vocês, que é uma onda que está vindo. Está vindo, está chegando. Está fadado a isso. Não tem, vai acontecer. Os síndicos tem feiras grandes acontecendo mensalmente aqui em São Paulo e com certeza na região de vocês do mercado condominial. Então é importante todo mundo ter essa ciência de ter os elevadores dentro da norma e muito mais importante ter as guias, né? Exatamente. E qual é o impacto disso tudo aí na segurança? É isso aqui, ó. Isso aqui, como foi falado, foi feito um ensaio mecânico das guias importadas, aonde aqui... Acho que eu voltei, né? Acho que eu voltei. Ah, é aqui. Pronto. Bom, qual a norma técnica que fala sobre as características que uma guia precisa ter? É a NBR NM 196, de 1999. Ela é uma norma que fala sobre elevadores passageiros, monta-cargas e fala todas as guias para carros e contrapesos. Perfil T. As guias, praticamente, existem dois tipos de guias, que são as guias trefilado a frio e guias usinadas. Processo de fabricação. As guias trefiladas, elas são fabricadas por tração do aço, através de uma matriz, sem usinagem final. Já a usinada aí passa para uma usinagem precisa para alcançar aí medidas exatas. Quando geralmente é utilizado aí a guia usinada? Cabina. Para a cabina. É utilizada aí a guia usinada. E a trefilada? A trefilada geralmente é utilizada no contrapeso. Vamos ver. Acho que vale a pena aqui a gente enfatizar, né, que a trefilada, como pode perceber nessa tabela, ela é inferior com uma usinada, né? E hoje até vale a pena falar, né?
tem uma empresa aqui no Brasil, a Monteferro, e ela tem um pátio de usinagem que vale a pena vocês ir lá e conhecer. E vão entender bem essa diferença, né? E aí, a usinasa, ela tem um custo mais alto, ela tem uma precisão dimensional melhor. Quer dizer, então, concluindo, que a guia usinada ela tem maior resistência e é mais segura. Exatamente. Ah, quer dizer que só pode ser utilizada a usinada? Não. Se for um prédio baixo, tem algumas empresas que utilizam aí a trefilada a frio. Não tem problema nenhum, desde que sigam as instruções da normativa. Isso é preciso entender assim, quando for comprar uma guia, vale a pena perguntar, essa guia é trefilada ou usinada? É uma forma de você saber de onde, como foi produzida a guia. Bom, essa tabela aqui, vocês vão encontrar ela na Interessante, hein? NN 196. Ela vai falar todas as medidas, é porque não está aparecendo bem legal aqui. Mas ela aparece, por exemplo, T45, ela fala todas as medidas que a guia precisa ter. Então, através dessa tabela aqui, vocês conseguem ali em campo, é difícil, mas conseguem em campo com paquímetro ali, por exemplo. Tem uma ferramenta, se eu não me engano, tem uma ferramenta agora que consegue verificar aí o perfil de guia. Então, se aprovando para vocês, pessoal, que é claro, tem a sua complexidade, mas é mais fácil do que imagina. Com um paquímetro, vai comprar guia de um outro lugar, com um paquímetro, você faz os cálculos, tá? É uma fórmula fácil, não é complexo. Vai ser o próximo slide que o Carlos vai mostrar. E aí mostra, né? Por exemplo, aqui a T170, né? Dá um resumo aqui, né? Deve ter 7,47 kg por metro, guia tem 10,85 kg por metro, e a T89, 12,30 kg por metro, que é um valor da área da seção. Então é importante a gente ter essa noção quando se fala de guias. A NM 196, ela também fala aqui, ó, que a resistência do aço bruto precisa ser do mínimo aí 370 milímetros ao quadrado e no máximo 520. Para essa finalidade, é recomendado utilizar o aço FE 360B para guias trefiladas a frio e aço FE 430 para guias usinadas de acordo com a ISO 630. Então, essa norma, ela fala tanto de resistência que essa guia precisa ter, fala todas as dimensões que ela precisam ter. E, além dela, porém, essa norma ela não fala como faz o cálculo, o memorial de cálculo para a guia. O memorial de cálculo, ele é feito pelas próprias normas de elevadores. Se vocês pegarem lá desde a NM 207, tem um campo que fala como que faz para calcular a frambagem da guia, cálculo de guia. Inclusive, o que a gente encontra também errado é a distância dos braquetes. A norma ela fala tudo sobre isso. Agora, para elevadores novos, a 16858 temos a parte 1 e a parte 2. A parte 2, a 16858, ela fala de todos os cálculos que precisam ter no memorial de cálculo do equipamento. A frambagem, a gente só consegue prever ela por cálculo. Porque existe dois modelos que a gente chama: carregamento normal e o carregamento além do normal, que é o extremo. O carregamento normal, como que ele é testado? Quando vocês colocam o elevador em operação e faz aquele teste de queda livre. O teste de queda livre é o carregamento normal. Quer dizer, então, se eu fiz o teste de carregamento normal, liberei o equipamento ali com a carga, o freio atuou, o freio está ok? Não está ok. Porque quem vai definir a frambagem é o caso extremo. E o extremo é quando rompe os cabos de aço. O que acontece muito
é que não tem essa segunda parte que precisa de carregamento extremo. E isso só consegue verificar através de memorial de cálculo. Não tem como. Aí o que acontece? Quando é o carregamento normal, vou fazer o teste aqui do freio de segurança. Igual já faz periodicamente. Aquilo ali não é o teste do freio. Aquilo ali é só carregamento normal. Se romper os cabos de aço, aí que a gente vai ver realmente se está atendendo o quesito de flambagem. Esse que é o problema maior que está ocasionando. Bom, perfeito, né? Aqui são duas formas de calcular, né? Um desses cálculos aqui tem o aprovado, repare com os dados, né, da própria guia, alimentando toda uma forma, tem o cálculo, né, final, mostrando para um mesmo modelo de guia. E aqui, da mesma forma, mostrando que foi reprovado. Tudo estirado de tabela. Aqui é uma situação real. Isso aqui foi o memorial de cálculo que eu fiz. Não está todo o memorial de cálculo. Só peguei só a parte aqui, só para vocês verem somente a tensão que a guia está sofrendo. Aqui é uma guia T89 e aqui é uma guia T89 que está vindo da China importada. Por norma, a guia tem que suportar igual ou menor que 290 Pascal. Aqui no memorial de cálculo, está com 214,72 megapascal. Ou seja, aqui a guia está passando. Agora, olha aquele caso. A mesma guia, porém importada. Está com 358,89. Está acima dos 290. Ou seja, super seguro. Só a tensão que a guia está sofrendo, só do elevador está funcionando, já é um risco para as pessoas. Perfeito. Os usuários. Perfeito. Bom, pessoal, finalmente, né, para a gente passar um pouco de dicas para vocês, né, o que deve verificar? As cotas F, G, K e N, conforme aquele desenho, aquela imagem que eu mostrei para vocês, que está na norma. O próprio peso por metro linear, né, que é essa forma PPL, que é A vezes o Rho, né, que equivale à densidade, né, tudo isso é tabelado, tá? Tudo isso está na norma, né, e comparar com a norma tabela 1, que equivale ao Q1, né, o PPL quer dizer o Q1 na própria tabela. Rastreabilidade do aço, normalmente o aço tem um carimbo, ela tem a marca dela, de onde ela tem. Se a empresa tiver uma ISO 9000 ainda, ela tem essa rastreabilidade, como botoeiras, quadro de comando, fiação, a guia é igual. A RT de instalação é importante, né? Exigir, né? Se vocês pegar um elevador de uma empresa talvez não tão confiável, vale a pena exigir. A frente da marcação do perfil, como eu já mencionei, e o posicionamento e fixação correto, né? Já peguei recentemente, estava conversando com o Carlos lá fora, que a distância entre suporte de guias estava muito alto. E a guia estava mexendo praticamente com o esforço, com as mãos, dá para perceber a guia trepidar. Então imagine o barulho que a cabina fazia e o excesso de paralisações. Pessoal, é uma empresa multinacional, tá? Não é uma empresa nacional. Então é mais comum do que vocês imaginam, tá bom? Aí vocês assumem essa responsabilidade como empresa de manutenção, o risco do negócio é de vocês, tá? Então é importante vocês se atentar a isso. Exatamente. Esse ponto aí que o Parmejano falou, vocês provavelmente, quem tem empresa de manutenção, já verificou algum elevador, você balança a guia, balança tudo junto. Então ali pode ter um erro grave ali de flambagem. Porque por memorial de cálculo, o comum memorial de cálculo é entre 1,8 a 2 metros somente a distância entre braquete. Passou disso, vai ocorrer flambagem. Aí, se tiver maior que isso, aí vocês têm que colocar uma guia com perfil maior, para não dar flambagem. Então, a gente pega muito casos dessas situações, quando a gente vai fazer laudo, principalmente de equipamentos instalados novos agora, dessa remessa de 2020 para cá, está ocorrendo muito isso, esse tipo de flambagem. Isso aí. Diante disso, pessoal, então a gente encerra a nossa apresentação.